Então, irmãos, bom dia, graça e paz, nosso Senhor Jesus. Vamos começar a nossa aula, então, hoje. Hoje nós vamos estudar o capítulo 17 da nossa confissão. Então, os irmãos abram aí suas apostilas, no capítulo 17. Deixa eu me ajeitando aqui também. Capítulo 17, página 46. Hoje nós vamos falar então a respeito da perseverança dos santos. E com isso, com o estudo desse capítulo, capítulo 17, nós vamos fechar aquele grupo de capítulos que trata a respeito da soteriologia, que é o estudo da salvação. E se os irmãos estiverem se perguntando por que vamos fechar, sendo que, como nós sabemos, o estudo da soteriologia vai desde o capítulo 8 até o capítulo 18, porém, o capítulo 18, aqui sobre a graça, sobre a segurança da graça e a salvação, o pastor Glauber já nos adiantou esse capítulo, nós já estudamos sobre ele. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 17 e vamos fechar, então, esse grupo do estudo da salvação, a soteriologia. Irmãos, esse capítulo 17, ele está diretamente ligado com o capítulo 8, sobre Cristo o mediador, e com o capítulo 9, sobre o livre-arbítrio. Eu vou falar aqui um pouco a respeito dessa associação mais para frente com o capítulo 8, mas agora eu queria lembrar com os irmãos aqui um pouco a respeito do capítulo 9, sobre o livre-arbítrio. Porque se os irmãos se lembram bem, essa doutrina da perseverança dos santos, ela é o quinto ponto daquilo que hoje é chamado de os 5 pontos do calvinismo, que nós falamos sobre eles lá na aula sobre o livre-arbítrio, do capítulo 9. Então, para a gente poder relembrar aqui quais são esses 5 pontos, vamos lembrar aqui. Fala para mim aí, quais são? Primeiro, depravação total. Aí agora, sim. Vamos lá, depravação total. Segundo, não. Qual é o segundo ponto, gente? Eleição incondicional, isso aí. O terceiro ponto, qual é? Agora, Alice, qual é? Aí. O quarto ponto? Não. Esse é o quinto. Qual é o quarto ponto? Qual? Quem falou? Vamos, gente. Não lembram? Graça irresistível, isso. Graça irresistível. E o quinto ponto é a perseverança dos santos. Então, irmãos, esses são os 5 pontos que hoje são chamados 5 pontos do calvinismo, ou a doutrina da graça. E por causa da inicial das letras, das suas palavras em inglês, isso também é conhecido como um acróstico que chama TULIP. Eu não sei inglês, eu não vou me arriscar na pronúncia aqui, mas a gente tem aí alguns especialistas em inglês. Fala pra gente aí, como é que fala aqui? Cadê o David? Não, mas o irmão ali sabe inglês bem. Fala. Mas aqui eu sei que é total depravation, Eu não sei. Eu não vou escrever, não. Para que eu coloquei isso aqui? Não vou nem escrever, não. Eu como se eu fosse escrever. Mas aqui esse acróstico é justamente relacionado, cada uma dessas letras é a inicial das suas palavras em inglês. E por causa desse nome também,
o símbolo do calvinismo hoje é conhecido como aquela flor da tulipa. E também é um dos símbolos aqui da nossa igreja. Né? Se os irmãos lembram bem, quando o Glauber expôs para a gente aqui, né, quais são os símbolos da nossa igreja, né, ali a cruz, está lá. É a cruz, né, representando ali o cristianismo, a igreja cristã. A tulipa, representando que somos uma igreja reformada, que nós subscrevemos esses pontos da reforma. E ali o peixinho, né, representando ser, então, uma igreja histórica, né, uma igreja ortodoxa. E, então, como eu falei, esses são os 5 pontos do calvinismo, conhecidos como a doutrina da graça. E só para a gente poder lembrar um pouco a respeito da história, esses 5 pontos eles foram definidos lá no Sínodo de Dort. Deixa eu ver aqui, Dort. Alguém lembra por que foi necessário, então, acontecer essa reunião lá em Dort, esse sínodo, essa convocação, para que eles pudessem debater e aqui determinar esses 5 pontos? Alguém lembra por que disso e quer falar para a gente aí, para a gente poder relembrar um pouco da história? Por causa da... Tem a ver com isso. E mais, quer você falar mais aí a respeito disso? Bom, irmãos, na verdade, então, esses 5 pontos foram uma resposta aos pontos que foram levantados pelos remonstrantes, que eram alunos e seguidores de Armínio. E a ideia deles, principal, era que o homem tinha o livre-arbítrio. Que é aquela velha doutrina semi-pelagiana, né, que diz que o homem, né, o pecado original, né, as consequências do pecado original, ele ficou apenas em Adão. Que o ser humano, né, a raça humana após Adão, ela sofre sim as consequências desse pecado, porém não a ponto de afetar e tirar o livre-arbítrio do homem. De forma que o homem ele é intrinsecamente bom e a graça divina ela colabora para que o livre-arbítrio do homem seja restaurado e agora sim ele possa então tomar as decisões, né, de discernir entre o bem e o mal. Então lembrando que livre-arbítrio é a decisão de tomar escolhas sempre voltadas para o bem, voltadas, né, o poder de nós discernirmos pelas coisas espirituais. Então, os teólogos lá em Dort, né, as cabeças mais pensantes daquela época, eles se reuniram ali, né, nessa cidade na Holanda, chamada Dort, e eles conversaram e debateram e refutaram os 5 pontos levantados pelos arminianos. E foram, então, conhecidos como esses 5 pontos, e que anteriormente também já havia sido refutado por Martinho Lutero, né, contra aquele diálogo que ele teve contra Erasmo de Roterdã, e também lá nos primeiros séculos por Agostinho, refutando a própria ideia de Pelágio. Então, irmãos, por isso que eu falei naquela aula e repito, esse ponto aqui, esse aqui era o primeiro ponto, né, que eles levantaram lá, os remonstrantes, esse primeiro ponto aqui foi o determinante, porque a partir de como a gente observar esse ponto, de como a queda afetou o homem, isso vai desenvolver e desenrolar nos 4 pontos seguintes, né, nos 4 pontos seguintes até chegar no 5º. Então é isso que nós vamos ver hoje na nossa aula a respeito da perseverança dos santos, como isso segue uma linha sistemática até chegar, então, aqui na perseverança dos santos. Então, irmãos, abre comigo aí, né, se você ainda não está com a sua apostila aberta, abre aí na página 46 e vamos ler o primeiro parágrafo desse capítulo 17 a respeito da perseverança dos santos. Acompanha comigo a leitura. Parágrafo 1. Aqueles a quem Deus aceitou no amado foram eficazmente chamados e santificados pelo seu Espírito e receberam o dom da preciosa fé dos seus eleitos. Não podem nem total, nem finalmente cair do estado de graça, mas certamente perseverarão até o fim e serão eternamente salvos, considerando que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, pelo que eles os gera e ainda os alimenta na fé, arrependimento, amor, alegria, esperança e todas as graças do Espírito para a imortalidade.
E apesar de muitas tempestades e inundações surgirem e combaterem contra eles, contudo, eles nunca poderão tirá-los dessa fundação em rocha, em que pela fé eles estão firmados. Não obstante, por causa da incredulidade e das tentações de Satanás, a sensível visão da luz e do amor de Deus podem estar por um tempo nublada e obscurecida para eles. Mas ele ainda é o mesmo, e eles terão a certeza de estarem guardados pelo amor de Deus para a salvação, onde gozam de sua herança adquirida. Eles estão gravados na palma de suas mãos, e os seus nomes estão escritos no livro da vida desde toda a eternidade. Então, irmãos, para mim, esse primeiro parágrafo aqui está, talvez assim de uma forma resumida, mas está aqui contida toda a essência do que é essa doutrina da perseverança dos santos. Os outros dois parágrafos, né, eles vão endossar e enfatizar a questão assim, né, o segundo parágrafo vai falar que essa perseverança, ela não está de maneira nenhuma ligada ao homem, né, mas ela está ligada ao pacto que Deus fez na sua eternidade, ao pacto da graça que Deus estabeleceu com o homem. E o terceiro ponto vai falar que, embora nós tenhamos essa certeza, nós não estamos livres do pecado e de permanecer por algum tempo nesse estado. Né? Eu vou ler, nós vamos ler juntos esses dois parágrafos logo em seguida, mas eu queria agora, nesse primeiro parágrafo aqui, falar de uma forma mais ampla, uma forma geral, a respeito do que é essa doutrina da perseverança dos santos. Né? Vamos abranger, porque, como eu falei, está aqui de uma forma resumida, mas de uma forma bem clara e assim, sendo uma forma bem definida para a gente, uma forma clara e definida. Porém, ainda assim, nós devemos tomar alguns certos tipos de cuidado. Louis Berkhof começa sua exposição dessa doutrina da seguinte forma: a doutrina da perseverança exige exposição cuidadosa, principalmente em vista do fato de que a expressão perseverança dos santos está sujeita a ser mal compreendida. Bom, irmãos, eu confesso que quando eu não tinha nenhum conhecimento a respeito dessa doutrina, né, e as únicas coisas que eu ouvia falar no meio onde eu estava era aquele jargão, né, que eles atribuem aos calvinistas. Fala assim, calvinista crê que uma vez salvo, salvo para sempre. E falando isso de uma forma bem pejorativa, né, atribuindo isso algo ruim e negativo. Então, quando eu comecei a buscar por pregações na internet, né, devido à falta que eu sentia de ser alimentado pela palavra, né, eu ia para a igreja nos lugares onde eu estava e voltava para casa vazio, eu me sentia, assim, eu queria ser confrontado pela palavra, eu queria ver uma exposição verdadeira da palavra e eu não encontrava isso. Então eu comecei a buscar por algumas pregações na internet. E eu comecei a encontrar alguns pregadores como John Piper, Paul Washer, Frank Ferreira, Augusto Nicodemos, Gran Conato. Eu via bastante aquele programa Vejam Só, Heber Campos Júnior e vários outros pastores. E depois eu fui descobrir que todos eles, pelo menos na sua soteriologia, eles eram calvinistas. E eu comecei a perceber que tinha algo errado, porque aquilo que eles ensinavam e aquilo que eles pregavam estava totalmente diferente daquela ideia que eu tinha, né, de que eles falavam, uma vez salvo, salvo para sempre. Como que a pessoa pudesse viver a sua vida de uma maneira leviana, de uma maneira negligente, as coisas de Deus, porque afinal, eu já estou salvo mesmo, né? Então, não importa. Então, eu comecei a me interessar mais por esse assunto, comecei a buscar, e quando eu cheguei aqui na igreja, o Glauber me deu esse livro para eu ler. Não esse livro aqui, ele me deu o PDF desse livro. E esse livro, né, Uma Jornada na Graça, né, de Richard Belker, esse livro começou a mudar a minha cabeça. Esse livro começou a me fazer entender a respeito dessas doutrinas. Né? E embora ele não seja um livro tão aprofundado teologicamente, né, é um livro mais para iniciar, mas é um livro muito gostoso de ler, é uma leitura muito gostosa, né, é uma novela teológica que vai te prendendo dentro da história à medida que você vai descobrindo esses pontos da graça. Então é uma leitura que eu indico para todo mundo, se você ainda não leu, mesmo que você já tenha um conhecimento mais aprofundado, é bom ler, é uma leitura muito gostosa. E, irmãos, esse conceito, então, de que
uma vez salvo, salvo para sempre, ele é apenas a metade da moeda, né? Porque isso... Opa, filho. Vou aguardar, peraí, fica quietinha. Aí, então, como eu estava falando, esse conceito, né, de uma vez salvo, salvo para sempre, é apenas um lado da moeda. Porque se nós... Isso, né, então, é uma moeda, como é que fala? São dois lados da mesma moeda. Então, se nós apresentarmos apenas a ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre, isso se torna realmente uma doutrina perigosa. Porque isso vai desprezar e negligenciar a necessidade que nós temos de perseverar, né, na fé, que vai ser uma característica da verdadeira salvação, da verdadeira fé. Então, irmãos, a doutrina da perseverança dos santos, segundo o calvinismo, como eu falei, é uma moeda de dois lados. São dois lados da mesma moeda. Por um lado tem a segurança e por outro lado a perseverança. Uma não pode ser apresentada sem a outra, as duas caminham juntas. E isso, irmão, nós entramos mais uma vez naquele paradoxo que nós conhecemos como sendo, então, a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Epa, aqui, a colocar assim, do homem. E entramos nesse paradoxo, porque como eu falei, né, é a perseverança, é a segurança e a nossa perseverança. Uma não pode ser apresentada sem a outra. Então, irmãos, para começar a definir essa doutrina, eu vou começar definindo o que perseverança dos santos não quer dizer. Então, primeiro, a doutrina da perseverança dos santos não quer dizer que nós podemos pecar livremente. Ou seja, nós devemos observar primeiramente que essa doutrina, ela pretende ensinar a ideia que ela não pretende ensinar, né, corrigindo, ela não pretende ensinar que nós somos salvos apesar de qualquer coisa. Que é que nós somos salvos não importa o quê, que nós podemos viver a nossa vida da forma como a gente quiser, pois nós já somos salvos. Então, a ideia aqui é que uma vez que fomos salvos, nós nos comportamos como salvos. E nós, então, não vamos pecar livremente. Porque quem peca livremente só está comprovando que ele nunca foi salvo. Segundo ponto, a doutrina da perseverança dos santos não quer dizer que existe a ideia do crente desviado, ou com uma expressão que o livro vai usar aqui, o crente carnal, que é aquela pessoa que ela veio para a igreja, ela viveu por um tempo como um cristão, confessando a Cristo, mas que agora ela está no mundo, vivendo a vida como um perdido. Mas aí as pessoas olham para ela e falam, não, ele é crente, ele só está desviado. Então essa ideia não existe. Porém, não quer dizer que nós não pecamos. Né? Como eu falei, nós vamos ver no parágrafo 3 a respeito disso. Né? Nós estamos aqui nesse corpo carnal e nós ainda somos sujeitos ao pecado. Mas não dá essa ideia de que justifica que uma pessoa, só pelo fato dela ter vivido, né, por um tempo na igreja, confessado a Cristo, e que agora ela está lá no mundo, vivendo a vida da forma como ela quiser, ela vai ser salva por essa experiência que ela teve no início. Então, não há salvação aonde não há perseverança. Isso, então, nos leva ao nosso terceiro ponto. O terceiro ponto diz que essa doutrina da perseverança dos santos não quer dizer que nós não devemos lutar contra o pecado. Como eu falei, irmãos, são dois lados da mesma moeda. Por um lado, Deus ele nos mantém seguros na fé, e por outro lado, o mesmo Deus ele quer que nós nos mantenhamos perseverantes na luta contra o pecado. E essa é uma característica da salvação. O quarto ponto diz então, a perseverança dos santos não quer dizer que nós somos melhores do que os outros, porque agora nós conhecemos essa doutrina. Né? Não quer dizer que por causa que agora eu persevero na fé, simplesmente porque eu conheço a doutrina. Por causa do meu conhecimento é que eu persevero na fé e isso me torna melhor do que os outros. Isso não quer dizer nada, porque como eu falei, nós vamos ver no parágrafo 2 que essa segurança
da salvação, ela é totalmente incondicional ao homem. É Deus que nos garante essa salvação. E a boa notícia é que você não precisa entender ou ao mesmo aceitar essa doutrina. Porque, senão, se dependesse, a gente falasse, você tem que entender e aceitar isso, seria algo condicional, não é verdade? Então, como é algo totalmente incondicional ao homem, não depende de você entender ou conhecer essa doutrina. Se você é realmente salvo, se você é realmente um escolhido de Deus, Deus vai prover os meios da sua salvação. Não vai depender realmente de você entender essa doutrina. Nós estudamos porque, sim, nós vemos a necessidade de... É bom aprendermos, é bom sabermos, termos o conhecimento, mas isso está totalmente incondicional a conhecermos essa doutrina. Então, irmãos, vamos passar agora a definir o que é a doutrina da perseverança dos santos. Porque o que eu estava falando agora, eu estava falando o que não é, o que ela não quer dizer. Então, agora nós vamos passar a falar o que a doutrina da perseverança dos santos é. E vamos, então, também comprovar a sua veracidade pelas afirmações das Sagradas Escrituras e por inferência de outras doutrinas que nós já conhecemos como verdades. Então, Luiz Berkhoff começa definindo a doutrina da perseverança da seguinte forma: como a contínua operação do Espírito Santo no crente, pela qual a obra da graça divina, iniciada no coração, tem prosseguimento e se completa. É porque Deus nunca abandona a sua obra que os crentes continuam de pé até o fim. E Richard Belk, aqui nesse livro, ele vai definir da mesma forma, só que com algumas palavras diferentes. Eu vou ler aqui a definição dele. A perseverança dos santos é a doutrina que afirma que os eleitos continuarão no caminho da salvação, por serem eles o objetivo do eterno decreto da eleição e por serem eles o objeto da expiação realizada por Cristo, visto que o mesmo poder de Deus que os salvou os preservará e os santificará até o fim. Então, irmãos, agora vamos, como eu falei, provar a veracidade dessa doutrina pelas Sagradas Escrituras, né, pelas afirmações diretas das Sagradas Escrituras. Então, abram suas Bíblias comigo aí no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos 8, a partir do versículo 28. Diz assim: sabemos que Deus age, eu estou lendo aqui na versão NVI, tá? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e que mais ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Irmãos, olha a maravilha desse texto. Assim, falta palavra para poder definir a maravilha desse texto. E como nós vimos aqui, está dizendo que nada, né? É como a música que nós cantamos hoje, né? Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. E é o próprio Filho que está lá intercedendo por nós. Será que o Pai não vai atender, né, os desejos e os pedidos do Filho? Outro texto, irmãos. Vamos comigo agora para o Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. Diz assim: todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei, pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Então, irmãos, Jesus veio cumprir aqui a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Ele está falando aqui no versículo 39, de que nenhum dos seus se perca. Ainda aqui no Evangelho de João, capítulo 10, vamos lá, passa algumas folhas aí. João 10, versículo 27. Diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar de minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém pode as arrancar da mão de meu Pai. É a mesma ideia aqui do texto de Romanos 8 que nós lemos, né? Quem pode nos separar do amor de Deus? Quem pode nos arrancar da mão de Deus, né? O próprio Deus que nos garante isso, porque o próprio Deus nos tem em suas mãos. Ainda aqui no Evangelho de João, agora no capítulo 5, vamos voltar, capítulo 5, versículo 24. Diz assim: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Então, irmãos, como que nós podemos pressupor que a vida eterna que Jesus está falando aqui não é eterna? Ele está assegurando, nós já passamos da morte para a vida. Poderíamos nós agora voltar da vida para a morte? Ele já nos assegurou, eu asseguro, né? Terás a vida eterna. E o apóstolo Paulo, ele conforta e fortalece os irmãos ali em Filipos, em Filipenses 1:6, vamos ler lá também. Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, aquele Deus que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. E nós vemos isso também lá no livro de Jeremias. Então, vamos agora para o Antigo Testamento. Jeremias 32:40. Jeremias 32, versículo 40. Diz assim: farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bom... Desculpa, vamos de novo. Farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles. E farei com que eles temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Então, irmãos, negar essa doutrina da perseverança dos santos é dizer que Deus não vai cumprir as promessas que Ele mesmo prometeu. Então, nós temos essa certeza porque nós sabemos aqui que Deus nos prometeu e Ele é fiel para cumprir. Então, irmãos, agora, do outro lado, né, desse grupo de versículos a respeito dessa segurança, existe aquele outro lado da moeda, da perseverança. E nós encontramos uma série de versículos que que nos exorta na perseverança da fé. Então, vamos agora aí para o livro de Mateus. Evangelho de Mateus,
capítulo 7. Vamos ler alguns versículos aqui. Mateus 7,13 diz assim: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Versículo 16. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então aqui nós vemos uma série de exortações que Cristo nos faz. Né? Entrem pela porta estreita, né? Permaneçam nesse caminho, perseverem nesse caminho, deem bons frutos, porque nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Então, o que vai testificar que vocês têm essa fé salvadora é os frutos. E façam a vontade do meu Pai, porque não basta apenas confessar a Cristo, mas porque muitos assim os fazem, mas fazer a vontade de Jesus falando, mas fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 24:13 também vai dizer a respeito disso. Vamos lá, Mateus 24. Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E a ideia aqui, irmãos, que Jesus está dizendo é que não que uma pessoa ela é salva por perseverar até o fim. O que Jesus está dizendo é que a pessoa que realmente é salva, ela vai perseverar até o fim. Né? Porque, como eu falei, a evidência da verdadeira salvação é a perseverança. Então agora, irmão, vamos passar a comprovar a veracidade dessa doutrina por inferência de outras doutrinas, né, pela associação de outras doutrinas, né, ligadas a essa que nós já sabemos e reconhecemos como verdades. Então, a primeira, vamos falar a respeito da doutrina do pacto da redenção. Como eu falei no início da aula, essa doutrina, esse capítulo 17, ele está diretamente ligado ao capítulo 8 da nossa confissão sobre Cristo, o mediador. Então, vamos voltar aí na nossa confissão, lá para o capítulo 8, e vamos ler o primeiro parágrafo. Volta comigo aí, capítulo 8, página 31. Vamos ler aqui o primeiro parágrafo. Aprove a Deus, em seu eterno propósito, de acordo com o pacto estabelecido entre ambos, ou seja, né, pacto da redenção, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e os homens, o profeta, sacerdote e rei, a cabeça e salvador da igreja, o herdeiro de todas as coisas e juiz do mundo, a quem desde toda a eternidade deu um povo para ser sua posteridade e para ser por ele no tempo remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Então, irmãos, nós vemos aqui Deus, né, a Trindade, estabeleceu um pacto, né, na eternidade passada, em que Deus deu ao seu Filho, pela sua obediência, pelo sofrimento e sacrifício, um povo escolhido. E ele estabeleceu essa aliança, né, que é totalmente, como eu falei, independente do homem. E Deus, ele é fiel com aquilo que ele cumpre. Né? Deus, ele não volta atrás com as suas promessas. Então, é impossível que aqueles que fazem parte dessa aliança, eles sejam, né, que estão unidos a Cristo, eles sejam, então, lançados fora. Segundo, da doutrina da união mística com Cristo. Vamos ler aí nesse mesmo capítulo aqui da nossa confissão,
o parágrafo 5. Diz assim: o Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e sacrifício de si mesmo, que ele, pelo Espírito Eterno, uma vez ofereceu a Deus, satisfez plenamente a justiça de Deus, obteve a reconciliação e adquiriu uma herança eterna no reino dos céus para todos quanto forem dados a ele pelo Pai. Então, irmãos, aqui, como eu falei, se nós estamos unidos em Cristo pela fé, nós nos tornamos participantes dessa obediência de Cristo. Então, porque Cristo vive, nós também vivemos. É como aquela música, né, que a gente canta. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Então, por causa dessa obediência de Cristo, nós também agora, porque fomos dados a Ele por Deus, por sermos eleitos, povo de Deus, nós também nos fazemos participantes dessa perfeita obediência e sacrifício de Cristo. Então, nós temos essa herança eterna no reino de Deus. E a terceira doutrina, que vamos ligar a essa, é a doutrina da certeza, da doutrina da segurança da graça e salvação, que é o capítulo 18 da nossa confissão. Então, vamos voltar lá para frente. Voltar para frente é difícil, né? Vamos avançar. Eu falei no sentido de voltar porque a gente estava lá, gente. Vocês entenderam, né? Então, vamos para o capítulo 17 novamente. Passa uma página para frente, o capítulo 18, sobre a segurança da graça e salvação. Vou ler aqui da terceira linha, né? Depois desse umzinho pequenininho que tem aí na frente. Mas quanto aos que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procurando andar em toda a boa consciência diante dele, esses podem, nesta vida, certificar-se de que eles estão em um estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus. Essa esperança jamais os envergonhará. Então, irmãos, como eu falei, essa certeza dessa graça, ela estaria totalmente fora de cogitação, ela estaria totalmente fora de possibilidade se o crente pudesse cair dessa graça. Se não fosse assegurado a nós não já poderíamos ter, como o texto fala aqui, já nesta vida, a segurança dessa graça, a segurança da salvação, se isso fosse possível ao crente cair nessa graça. Entendem? Então, irmãos, existem alguns versículos na Bíblia que as pessoas que negam essa doutrina, eles vão usar para poder argumentar, né, e tentar provar que há sim a possibilidade do crente cair da graça, né, perder a sua salvação e apostatar da fé. Vamos dar uma olhadinha em alguns textos que essas pessoas, né, esses teólogos usam para poder defender que há a possibilidade da perda da salvação. A maioria desses versículos que eu encontrei está lá no livro de Hebreus. Então vamos aí lá para o livro de Hebreus. Hebreus 2, versículo 1, diz assim: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais... Vamos de novo, desculpa. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Então aqui eles argumentam como se... Por que o autor de Hebreus aqui está advertindo as pessoas que elas têm que prestar mais atenção a isso para não se desviar? Porque então há a possibilidade de se desviar. Vamos para outro texto. Hebreus 3, versículo 14. Hebreus 3, 14. Pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Então, aqui, eles argumentam como se fosse algo condicional. Desde que. Estão dando a ideia de que a pessoa pode não fazer isso, que eles estão falando, né? Pois passamos a ser participantes de Cristo desde que nos guardemos. Então, é algo condicional, né? Desde que. E a principal delas está aí em Hebreus 6, 4. Hebreus 6,
4, versículo 6. Passei aqui. Hebreus 6, eu estou em 4. Hebreus 6, versículo 4 ao 6. E para isso, para a gente poder entender e para explicar melhor para a gente essa passagem, né, eu ia falar assim, eu convidei aqui o mestre Augusto Nicodemos para poder dar essa explicação para a gente, mas já acabou com a surpresa, né? Vai ser apenas um vídeo que a gente vai ouvir aí. Eu ia falar, pode entrar, os irmãos, ia pensar com o Augusto Nicodemos, né? Todo mundo ia pensar assim, com certeza. Então, vamos assistir o vídeo em que o Augusto Nicodemos fala a respeito dessa passagem. Eu posso explicar, não sei se você vai aceitar a explicação. Agora, nos últimos 3 anos, eu orientei pelo menos 3 alunos no mestrado lá do Mackenzie que fizeram uma tese sobre isso aqui. Então, parece que é um assunto que sempre volta, né? Não tem fim. Hebreus 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Então, a pergunta é a quem o autor de Hebreus se refere. Primeira possibilidade, a ninguém. Ele está falando hipoteticamente, é uma advertência. Do tipo assim, Holmes, se você abandonar Cristo, você vai para o inferno. Então, está certo ou está errado o que eu estou dizendo? Está certo, se você abandonar Cristo, você vai para o inferno. Mas isso não indica uma possibilidade real, é uma advertência do que aconteceria na hipótese de você negar a Cristo. Hipótese essa que não existe, porque você é um crente em Cristo Jesus, você não vai fazer isso. Então, alguns como Spurgeon, por exemplo, acreditavam que essa é a resposta, não é? É uma exortação hipotética generalizada. Uma outra possibilidade, aí é mais os remonstrantes discípulos de Armínio, né? Diziam que aqui está se referindo ao crente verdadeiro que apostatou, que virou as costas para Deus definitivamente e que, portanto, ele perdeu a salvação e não tem como ele voltar mais, não é? A posição reformada, quando não é aquela primeira, defendida por Spurgeon, ela diz que isso aqui, na verdade, não está... Embora os termos aqui sejam muito fortes, mas eles não descrevem necessariamente um convertido. Eles podem ser aplicados a alguém que teve uma experiência religiosa muito profunda, tipo Judas, que andou com Jesus, mas não era convertido. Experimentou a palavra, provou dos poderes do mundo vindouro. Aqueles que no dia dos juízes vão chegar para Jesus e dizer, Senhor, no teu nome expulsei demônios, e Jesus vai dizer, eu nunca te conheci. E o cara tinha toda essa experiência religiosa aqui. Então, essa é a posição que geralmente os calvinistas reformados preferem, que a linguagem forte descreve uma experiência religiosa de gente que está na comunidade cristã, lá nos Hebreus, e que estavam voltando atrás por conta da pressão dos judeus e abandonando a Jesus Cristo. Então, o autor está dizendo, esse pessoal realmente nunca foi, né, de Cristo, eles caíram, jogaram fora a oportunidade que eles tiveram de conhecer. Então, irmãos, uma ilustração muito interessante que fala a respeito dessa advertência, na qual ele citou aí no vídeo, está lá no livro de Atos, no capítulo 27. Então, vamos lá para o livro de Atos, para a gente poder ver a respeito disso. Então, Atos 27. A partir do versículo 22. Atos 27, versículo 22. E diz assim, mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Senhor, um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Agora, olha o versículo 31. Então, Paulo disse ao centurião e aos soldados,
se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Então, irmãos, o que Paulo estava dizendo para eles aqui era o seguinte: se vocês não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Ele estava falando uma verdade, não era? Ou seja, se vocês não ficarem no navio, vocês vão morrer. Embora ele sabia que isso não iria acontecer, né? Ele estava advertindo a eles, não fazendo não como se isso fosse uma possibilidade. Porque, como nós vimos aqui no versículo 25, ele diz assim: tenham ânimo, senhores, porque eu creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. E o que Deus disse a ele? Que todos aqueles homens iriam ser salvos. Deus iria preservar a vida de todos aqueles homens. Porém, Paulo estava os advertindo: se vocês não ficarem no barco, vocês vão morrer. Então era uma advertência, não uma possibilidade que aquilo iria acontecer. E assim também é a mesma coisa a respeito de todos esses versículos em Hebreus que nós lemos. Ali nós temos uma advertência e não uma possibilidade de que o verdadeiro crente ele pode e vai cair da fé, né? A não ser primeiro que se comprove que nessas passagens, as pessoas nas quais estão referindo essas passagens, elas são verdadeiramente crentes, elas são verdadeiramente, têm a fé verdadeira no Senhor. Porque se a Bíblia diz bem claro que existem aquelas pessoas que dizem ser da fé, dizem ser de Cristo, mas na verdade não são. Então, a não ser que comprove primeiro que esses textos em qual o Hebreus refere, comprova que essas pessoas são verdadeiramente salvas e são verdadeiramente crentes, como falei, é apenas uma advertência e não uma possibilidade que isso vai acontecer. Agora, então, vamos ver lá o texto de 1 João 2,19. 1 João 2,19 diz assim: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então aqui, irmãos, a Bíblia interpretando a própria Bíblia. Agora, irmãos, então, definidos, o que é a perseverança dos santos, o que ela não quer dizer e o que ela quer dizer, nós vamos então avançar aqui na nossa confissão e vamos, como eu falei, endossar mais a respeito dessa perseverança que nós temos e do estado que ainda podemos ter em pecado. Então vamos ler aqui o parágrafo 2. Parágrafo 12 aqui da nossa confissão, capítulo 17. Esta perseverança dos santos depende não do seu próprio livre-arbítrio, mas da imutabilidade do decreto da eleição, que flui a partir do livre e imutável amor de Deus, o Pai, sobre a eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, da união com Ele, da promessa de Deus, da permanência de seu Espírito, da semente de Deus dentro deles, da natureza do pacto da graça. Nós estamos aqui estudando a respeito dos pactos, o pastor Glauber está nos ensinando a respeito disso, nós estamos aqui carecas de saber, quer dizer, careca está só ele mesmo. Mas como que nós podemos definir aqui o que é essa natureza do pacto de graça? Se você pudesse definir em uma palavra o que é a natureza do pacto de graça, qual seria? Quem fala aí uma palavra para poder definir a natureza do pacto da graça? Vamos lá, gente. Fala aí, Cajão. Você falou semana passada. Acho que ela vai ter que dar aula de novo. Vou deixar para outra pessoa. Outra oportunidade, outra pessoa? Como você definiria qual é a natureza do pacto da graça? Fala aí, quando eu pensei que você tirou a máscara aí que você estava ajeitando aí, que você... Tá passando cola aí? Incondicional, Eu vi a colinha dele assim. Incondicional, ou seja, uma palavra para podermos definir e resumir a natureza do pacto da graça é incondicional. E todas essas coisas vêm dessa certeza e infabilidade. Então, irmãos, aqui nós vemos aqui na primeira linha, essa perseverança dos santos depende não do seu próprio livre-arbítrio. Como eu falei, essa doutrina está totalmente ligada
essa questão primeira aqui do livre-arbítrio. E aqui, o autor do livro, né, Richard Beck, ele vai definir da seguinte forma. Deixa eu abrir aqui. Se o homem é totalmente depravado, porque, como eu falei, vocês lembram que da forma como a gente definiu o primeiro ponto, a gente vai desenvolver um pensamento sistemático, né, vai desenrolar, né, de uma forma que a perseverança dos santos é a conclusão dos outros pontos anteriores. Então diz assim, se o homem é totalmente depravado e não pode fazer nada para ajudar a si mesmo no que diz respeito às coisas espirituais, e se Deus é absolutamente soberano na questão da eleição, fundamentada tão somente em sua vontade, se a morte de Cristo realizada em favor dos eleitos, assegurando-lhe a salvação, e se Deus chama os seus eleitos de maneira irresistível, conclui-se que Deus assegurará a salvação dos eleitos, que eles perseverarão até o fim. Agora, em outras palavras, partindo da perspectiva de olhando da doutrina da perseverança dos santos para os outros pontos, ele diz assim, se os eleitos não perseverarem, se os eleitos não perseverarem, a eleição de Deus falharia. Porque se Deus decretou a salvação dos eleitos, então ela acontecerá. Se os eleitos não perseverarem, a morte de Cristo na cruz seria uma falha, porque o seu desígnio era garantir a salvação dos eleitos. E se os eleitos não perseverarem, a graça de Deus ela seria resistível. Então conclui-se que, pela inferência dessas outras doutrinas, a doutrina da perseverança dos santos é a conclusão lógica e dá-se a veracidade dela também. E vamos para o parágrafo 3 agora. Então nós já definimos bem, né? Não depende do nosso livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio ele vai seguir uma outra né, pontos aqui que os arminianos defendem. Agora, vamos passar para o nosso parágrafo 3 aqui. Vamos ler. E embora eles possam, através das tentações de Satanás e do mundo, da prevalência da corrupção remanescente neles, ou seja, o que é essa prevalência da corrupção remanescente neles? É a consequência da quebra, né? A consequência direta da quebra do pacto de obras. Né? E o que é o pacto de obras? Né? Já que nós estamos falando aqui a respeito do pacto, o que é o pacto de obras? É o pacto que Deus também fez lá com Adão, né? Que aí sim seria condicional, faça isso, receberá aquilo, não faça aquilo, receberá aquilo. Então, Adão, sendo o nosso representante, o nosso cabeça federal, por causa disso, da corrupção, por causa do pecado dele e dos nossos, por eles serem o nosso representante, nós então temos essa corrupção remanescente em nós, conforme está aqui no parágrafo 3. Continuando aqui a leitura. E da negligência dos meios da sua perseverança, cair em pecados graves, e por algum tempo continuar neles. Quando eles assim incorrem no desagrado de Deus, entristecem o seu Espírito Santo, vindo a ter suas graças e consolos enfraquecidos, têm os seus corações endurecidos e as suas consciências feridas, prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporais. Ainda assim, eles renovarão o seu arrependimento e serão preservados pela fé em Jesus Cristo até o fim. Então, irmãos, como eu disse, né, embora nós estejamos seguros dessa salvação, pela fé em Cristo, nós estamos aqui nessa terra com o nosso corpo corruptível, e nós estamos, né, sujeitos ao pecado. Eu me lembro uma vez que eu estava, né, nessa minha luta com a minha santidade, nessa luta em perseverar e sempre recorrente nos mesmos erros, recorrente nos mesmos pecados. Então eu, né, chamei o pastor Glauber e falei com ele, eu quero me confessar. A nossa igreja é uma igreja confessional, né, então não é isso que significa. Eu chamei ele vestiu ali a sua roupa sacerdotal e nós fomos ali para o confessionário. Não, brincadeira, mas a gente estava num parque, eu chamei ele e falei, cara, eu estou lutando já há muitos anos contra isso, contra os meus pecados, estou lutando com isso. Eu acho que eu não sou crente, cara, eu acho que eu não tenho a salvação, porque
é sempre a mesma coisa, eu estou sempre recorrendo nos mesmos erros, e eu luto, eu procuro, eu tento, mas eu estou andando por um tempo, depois eu caio de novo. E o Glauber, naquela hora, ele falou algo para mim, que embora, porque gravou mesmo na mim, porque embora não foi algo que, não falou nada demais, não falou assim, nada de novo, né, conforme, igual aquele comentário que o Paulão fez aqui na aula retrasada, que ele disse que, para muitos aqui, talvez nada disso é novo, né? Talvez a gente já conhece essas doutrinas de có salteado, mas isso só passa a fazer sentido, só passa a ser verdade quando nós passamos a viver aquilo, quando nós passamos realmente a entender o que aquilo significa. E naquele momento o Glauber falou algo para mim simples, mas que abriu o meu olho, né, para o que representa, o que quer dizer essa verdade. E ele, né, eu ali nessa luta, ele virou para mim e falou assim, cara, você acha que as pessoas lá no mundo, elas têm essa consciência? Você acha que as pessoas que não têm o Espírito Santo, elas lutam contra isso? Elas simplesmente continuam achando que tudo isso é normal. Elas simplesmente continuam achando e vivendo a vida delas como se nada tivesse acontecendo. Então, o fato de estarmos aqui perseverando, porque a nossa carne vai sempre como é que fala? Militar, né? Contra os nossos pecados. E nós vamos sempre estar recorrendo naquilo, mas a nossa perseverança vai mostrando realmente se somos verdadeiramente cristãos. Porque se nós permanecermos nesses caminhos, nesses pecados, nós temos que colocar um grande ponto de interrogação a respeito da nossa confissão de fé. Porque você simplesmente declarar que é Cristo, mas não perseverar, não lutar com isso, é o que vai provar que você realmente é. Então, naquele momento, ele falou algo para mim, como eu falei, ele nem lembra, porque é algo realmente muito simples, mas que passou a fazer sentido para mim no momento que eu falei assim, cara, eu sei, eu luto contra os meus pecados, eu tenho essa minha natureza, mas Deus, o Espírito Santo, vem em mim, né? E graças a Deus, irmãos, que nós temos, né, esse Espírito Santo que nos convence, né, dos nossos pecados. Porque quem nunca passou por essas crises, né? Quem nunca, eu acho que é só eu que tenho essas crises, né? Quem nunca já passou por isso, né? De se questionar quanto à sua salvação, quanto à sua santidade. Mas como eu falei, irmãos, graças a Deus que nós temos o Espírito Santo que renova em nós o arrependimento e que nos preserva na fé em Cristo até o dia que Ele voltará. Então, irmãos, essa é a conclusão desse grupo de estudos da soteriologia, né? Se os irmãos quiserem fazer alguma observação, perguntas, quiserem concluir aí com algum pensamento, por favor, fiquem à vontade. Na verdade, é só uma indicação. Eu indico para os irmãos que leiam os Sinos de Dort, no capítulo 5, os artigos que tratam a respeito da perseverança dos santos. Eu não vou ler aqui todo para vocês, porque é um pouquinho extenso, mas só o título para que vocês fiquem com vontade de ler, tá? E vocês vão perceber que a Confissão de Fé Batista, ela usou até mesmo algumas palavras que estão dentro desse sínodo, porque o título veio daqui, né? Então eles estão usando como base. Veja só o artigo 1, o ponto. Os regenerados não estão livres do pecado interior. Esse é um ponto muito importante na resposta aos remonstrantes. Segundo, os pecados diários da fraqueza. Vai falar da nossa luta aqui enquanto cristão. Perseverança dos santos, como foi dito, não significa que não pecamos. Significa que nós não temos pecados. Somos pecadores ainda. Ele vai falar dessa luta. Artigo 3. Deus preserva os que são seus, que é o que foi tratado hoje. Artigo 4. Os santos estão sujeitos a cair em pecados graves, como acontece, como está exposto na própria confissão, aí no parágrafo 3º. Artigo 5º. As consequências desses graves pecados. Artigo 6º. Deus não permitirá que os seus eleitos se percam. Também está no parágrafo 3º, né? Deus renovará os seus eleitos para o arrependimento, também parágrafo 3º. A graça do triuno, Deus preserva. Então, a perseverança só é por causa do pacto de redenção que foi mencionado no começo da aula. Aquele pacto feito na Trindade, com a Trindade. Artigo 9, a certeza dessa preservação. Como é que eu posso ter certeza? Artigo 10,
a fonte dessa certeza. Artigo 11, nem sempre se sente essa certeza, como foi a experiência do Rogério. Não só dele, de muitas outras pessoas, ele não foi o único que me procurou com essa dúvida. Não vou citar nomes, né? Essa certeza é um estímulo à piedade, que é uma refutação contra aquela acusação que foi mencionada também, de que uma vez salvo, salvo para sempre, não precisamos lutar. Terceiro, esta certeza não leva à negligência, não abre licenciosidade para viver uma vida torta. 14, o uso dos meios de graça na perseverança. Deus nos dotou com meios de graça, nos dando ferramentas para perseverarmos. 15, essa doutrina é odiada por Satanás, mas é amada pela igreja. É uma doutrina importante para a igreja, como pode ser resumido aí numa das frases do Rogério. No cristianismo não há espaço para desistência. O cristão é chamado a perseverança. E depois, daqui para frente, tem rejeições de erros, né? Então, várias acusações que eles recebiam na época e que foi levantada pelos remonstrantes, e eles estão refutando também. Então, se você quiser, capítulo 5º aí do Cânon de Dort, você lê tudo isso aí que vai te enriquecer nesse assunto. Só essa indicação por hoje. Ok. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer complementar? Perguntar? O Glauber já está com o microfone na mão ali, está pronto para responder as perguntas aí. Não? Então vamos orar, então, agradecendo a Deus. Alguém se voluntaria em orar por nós aí? Você fez assim, aí. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por este dia, te louvamos, ó Deus, por esta aula, te bendizemos, ó Deus, porque a tua palavra, ela traz a luz, ó Pai, e nós enxergamos, ó Deus, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela vida do Rogério, esteja sempre abençoando o teu filho, dando a ele discernimento, graça, entendimento, que ele possa cada dia mais crescer, ó Deus, no conhecimento da tua palavra, e que ele venha, ó Senhor, sempre trazer à tua igreja, ó Pai eterno, aquilo que está escrito, ó Deus, na tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo, obrigado por cada vida aqui presente, que o Senhor venha nos agraciar sempre, ó Deus, com a tua presença, que o teu Santo Espírito sempre nos direcione, Pai. Obrigado a Deus pela tua obra, Senhor, nas nossas vidas. Nós só temos te bendizer, em nome de Jesus. Amém.